Muito boa noite. Importadores de produtos de primeira necessidade amotinaram-se hoje na direção de investigação e informação das alfândegas, exigindo a devolução de mercadorias apreendidas. A ação surge em protesto contra a apreensão de 5 caminhões que importavam os 5 caminhões fruta da África do Sul. Uma autêntica confusão. Via bloqueada. Cantos de socorro e repúdio à atuação das alfândegas. Este é o cenário que se viveu na manhã desta sexta-feira na Direção de Investigação e Informação das Alfândegas, na cidade de Maputo. Dezenas de comerciantes que importam produtos a partir da África do Sul invadiram esta direção das alfândegas para protestar contra cobranças ilícitas e atos de corrupção supostamente praticados pelos alfandegários afetos à Direção Nacional de Investigação e Informação. Quando chegamos aqui em Moçambique, somos extorquidos. Nós admiramos tanto. Quando tiramos o carro, ultimamente, pegamos 30 a 35 mil meticais. E lá no documento, quando a gente paga, só pagamos aproximadamente 8, 10 mil meticais. O resto dos valores vão aos bolsos dos... Levamos 35 mil. Pagamos uma coisa de 10 a 15, porque se pagas todo o dinheiro não sais. Depois querem dinheiro dos bolsos. O dinheiro de 35 acaba nos bolsos, pagamos 10 e tal, o resto acaba nos bolsos dos chefes. Ladrões, somos obrigados a chamar de excelências. Chamamos ladrões de chefe. Para sustentar as suas queixas, os pequenos importadores apontam para a recente apreensão de 5 caminhões com produtos importados da África do Sul. Além de repudiar o ato, eles dizem que todos os direitos fiscais foram pagos na fronteira de Ressano Garcia e não entendem os motivos da apreensão das suas mercadorias. Nos deparamos com uma situação que dizem que todos os carros estão presos. Não podemos saber porquê. Eles disseram que eles não sabiam de nada e que as ordens vinham do chefe. Temos a assinatura do chefe da examinação que autoriza a saída. Os ânimos sobem à flor da pele e as alfândegas tiveram que disparar um tiro para dispersar os manifestantes. Diante da confusão que se instalou, o representante dos importadores teve que reunir com a direção das alfândegas. 2 horas depois, o Decar Novela saiu para explicar a decisão. A saída que eles encontraram é de que cada pessoa pode declarar o que tem a mais e pagar. É o meio termo que se encontrou. E porque os importadores não aceitaram pagar dinheiro para recuperar a sua mercadoria, Novela volta a reunir com as alfândegas. Já o porta-voz das alfândegas não assume que a mercadoria apreendida seja contrabandeada, mas defende a verificação física da mesma para apurar a sua legalidade. Houve suspeitas de que as mesmas mercadorias provavelmente possam ter sido objeto de fuga ao fisco, a razão pela qual se fez a retenção para que se fizesse no terreno apropriado, neste caso vertente aqui onde nós estamos, de examinação física para aferir das declarações que foram feitas pelos importadores. Portanto, retiradas, vamos tomar as medidas que for necessário tomar, se for necessário tomar. Se nós chegarmos à conclusão que as declarações que eles fizeram são legítimas, são concordantes com o trabalho que nós vamos fazer no terreno de examinação física, claramente eles vão retirar as suas mercadorias. Até às 14 horas, a altura em que a reportagem da STV saiu do local, o representante dos pequenos importadores ainda estava reunido com a Direção Nacional de Investigação e Informação das Alfândegas. A PRM aventa a possibilidade de a bala que matou o menor de Siduava não tenha sido disparada pelos militares a partir do quartel.
Inácio Dina aponta a distância entre o quartel e o local da morte como longa e os ferimentos no menor podem ter sido causados por qualquer outro objeto contundente. O que nós constatamos com o trabalho conjunto que... O porta-voz da polícia diz que os exames preliminares ao corpo deixam sérias dúvidas sobre as causas da morte do menor de 6 anos, mas coloca várias hipóteses. E desfaz a hipótese do projeto ter sido efetuado na carreira de tiro e continuar com a sua capacidade letal até ao local onde se diz que o menor teria sofrido tanto o tiro. Por isso, nós dizíamos, provavelmente o menor teria estado no raio da carreira de tiro, o que não tem nada a ver com o local onde o corpo foi encontrado, e teria sido transportado daquele local onde teria sido alvejado acidentalmente para o colocar junto àquela cabana. Inácio Dina diz igualmente que pode ter havido aqui um crime cometido por uma terceira pessoa, sendo que as perfurações no corpo da vítima parecem provocadas por um objeto contundente e as provas foram deliberadamente destruídas. E logo a seguir, quando se pretendia reconstituir os fatos, o proprietário daquela cabana destruiu por completo a cabana, removeu aquela chapa, foi colocar numa outra cabana que construiu às pressas e desfez completamente aquele espaço. O que dificilmente, por mais que haja perícia de que natureza, se possa determinar, porque a posição onde a cabana está, a cabana já não existe. Aliás, na ótica da polícia, houve coisas estranhas logo após o incidente. A morte não ocorreu na residência deste menor. O menor estava numa casa vizinha, quer dizer, saiu da sua casa, foi a uma casa vizinha e entraram nesta cabana, onde estava com este adolescente aos pulos na cama. E quando o incidente ocorre, o adolescente sai à procura de socorro, encontra algumas pessoas, mas não o proprietário da residência, que chegou mais tarde, e seguem-se, portanto, momentos de destruição completa, portanto, de tudo que era evidência. Os depoimentos dos residentes de Siduava, colhidos momentos após o incidente, não condizem com as conclusões preliminares da polícia. Quase tudo. Mas este outro residente diz que vezes houve em que os militares até advertiam os populares para que se precavessem. Em vez de nos avisar, olha, queremos fazer isto, por isto, teremos avisado. Ou outras vezes, às vezes avisam. Não tem nada acontecido, mas com balas próprias mesmo. Mas imagina lá, não era o presidente aquele que morreu? Este menor esteve com a vítima no interior desta cabana e conta a história desta forma. Ali Deus vona na vanyimini já bemwai balinza kwa gama tlula kubeanga le friend anga spreseberanga swa kuibala gama dzibwa dzimu agama nimkhoma mina nukwintswina anga khanelanga gama awa yansi ngama nukukita upfuka anga pfuka nupfuka anga pfuka depois mengani bo na bitana muno mkulu. Segundo o porta-voz da polícia, o laudo da medicina legal que irá determinar as causas da morte do menor sai na segunda-feira. O Conselho Municipal da Matola, o quartel e a comissão dos residentes de Siduava encerraram a demarcação das áreas residencial e militar. A partir de segunda-feira, inicia o processo de enquadramento da população camponesa. Depois de um acordo verbal alcançado esta quinta-feira, o Conselho Municipal da Matola, o quartel e a Comissão dos Residentes de Siduava voltaram a se reunir para a demarcação das áreas residencial e militar.
Há cerca de 8 anos, o quartel cedeu parte da terra que ocupava, conhecida por Xilemfane, para o enquadramento dos 190 camponeses que praticavam as suas atividades na zona de servidão militar. Durante as delimitações, o líder comunitário local, Jorge Nwamba, foi acusado pela população camponesa de estar a inviabilizar o processo de integração. O líder comunitário não enquadrou ninguém, não participou, não pode. Não dividiram terrenos para enquadrar essa minha população de número de 190. Já dizer, claro. Porque ele leva uma caela. Seja uma pessoa que é uma pessoa consciente, uma pessoa que tem raciocínio. Isso não pode continuar assim. Recepções de novato, aceito silêncio. A Comissão dos Residentes e Camponeses de Sidoava diz que o enquadramento dos 190 camponeses nunca teve lugar porque o líder comunitário apenas cedia a terra a seus conhecidos. Cedia o espaço a quem viesse com os valores, não é? Em curtas palavras, eu vendia. Os militares, assim como o AMBA, não é para habitarem, mas sim é para vender. E, sendo assim, esses obstáculos todos que ele coloca, é uma questão de poder sobreviver. O Conselho Municipal da Matola diz que vai se inteirar das acusações que pesam sobre o régulo Jorge Nwamba, porém, garante que a fase de enquadramento inicia na próxima segunda-feira. Encerrou hoje a 5ª edição da maior feira de tecnologias do país. Foram 3 dias de debates e exposições tecnológicas e a organização promete mais para o próximo ano. Muito obrigada. Ao cair do pano da 5ª edição da maior feira de tecnologia e inovação de Moçambique, foram 3 dias marcados por debates, onde em 10 painéis discutiram-se assuntos que marcam a atualidade nacional, com um olhar no que está a acontecer no estrangeiro. O vencedor do Prémio Carreira na Gala Mostec, Américo Muxanga, mostra-se impressionado com a evolução registada da primeira até esta 5ª edição. Este foi um espaço, de fato, de debate muito bom. Eu gostei de ver que começam a surgir no mercado moçambicano, em particular os produtos expostos aqui, empresas que apostam na utilização de tecnologias de informação e comunicação para fornecer serviço para o cidadão. É isto que nós queremos, é esta evolução que nós esperemos e Moçambique deve continuar nesta forma, apostando nos jovens, apostando no conhecimento, apostando na tecnologia como forma de contribuir para o desenvolvimento da nossa economia. A organização do evento não esconde o desafio de realizar uma feira desta natureza num ano marcado por uma crise. Continuaremos a fazer o melhor, continuaremos a inovar, continuaremos a trazer novas soluções, novas formas de debate para que o projeto possa continuar. Gostava de agradecer, em particular, ao Governo de Moçambique, na pessoa da Sua Excelência, Ministro dos Transportes e Comunicações, que esteve aqui presente em 2 momentos, na abertura e no jantar de gala. Gostava de agradecer a todos os parceiros que, num ano tão complexo como este, disseram sim Mostec, sim Mostec. Este ano tem que existir. E próximo ano, há mais. Aliar-se a startups foi a aposta da seguradora Fidelidade para responder às exigências dos seus clientes hiperconectados. Esta experiência foi partilhada hoje no primeiro painel do último dia da maior feira de tecnologias, informação e inovação do país, Mostec. Na manhã desta sexta-feira, às sessões do último dia da 5ª edição da maior feira de tecnologias do país, Mostec, arrancaram com um painel subordinado ao tema Ecossistema de Empreendedorismo Tecnológico, criar alavancas de desenvolvimento. O orador principal, Bruno Santos, diretor do Departamento Omnical da Fidelidade, defendeu que qualquer inovação tecnológica deve ter como principal foco os clientes. E foi para servir melhor aos seus clientes que a seguradora decidiu aliar-se às empresas emergentes com tecnologia mais dinâmica. A decisão aqui foi, vamos ter que nos aliar a startups. E aqui temos um testemunho muito interessante do fundador da Colaris, que há uns anos dizia
que uma startup consegue lançar um produto à velocidade que numa empresa grande se marca uma reunião. E isto é muito verdade. Nós sentimos isto no nosso dia-a-dia. Trabalhamos numa empresa grande para fazer o desenvolvimento de uma nova feature, de uma inovação. É necessário articular toda uma estrutura que é muito complicado de fazer evoluir. E, portanto, para conseguirmos investir no modelo de teste rápido, de prototipagem, de inovação, tínhamos que nos aliar a estas startups. Já os outros oradores partilharam as suas experiências na área do empreendedorismo tecnológico, que lhes tem permitido alcançar bons resultados. Começamos com 3 pessoas e agora já somos 10 no próprio escritório, contudo com salários, e foi sempre numa base de conseguir validar o nosso modelo, conseguir ouvir dos possíveis clientes problemas que eles tivessem para entrarmos na resolução. Já a empreendedora moçambicana, Gersa Sequeira, defendeu que é descobrir uma área pouco ou não explorada e usar todas as energias para criar produtos que, acima de tudo, gerem valor. Desenvolvemos um produto inovador, que é um software de base tecnológica, um sistema informático que suporta a simulação empresarial e que está, neste momento, em 15 universidades em Moçambique, do Rovuma Maputo. O que significa que nós conseguimos trazer uma solução, e a solução era a seguinte: com base num sistema informático, era possível que os estudantes, no fim do curso, pudessem experimentar várias áreas de saber. Os oradores do painel sobre o ecossistema de empreendedorismo tecnológico, criar alavancas de desenvolvimento, defenderam ainda que o propósito das empresas emergentes sobre tecnologia deve sempre procurar oferecer soluções práticas e inovadoras. A digitalização vai dinamizar os processos de produção da indústria e criar desafios maiores à mão de obra. Este é o pensamento dos painelistas que ontem discutiram sobre a indústria. Num contexto em que se fala que as novas tecnologias de comunicação e informação vêm para reduzir a mão de obra humana, principalmente nas indústrias, um fato que cria algum ceticismo em relação ao futuro, os painelistas do terceiro painel da Mostec desta quinta-feira desmistificaram esta crença. Para Stuart Miche, líder digital da ABB da África do Sul, a robótica não irá roubar emprego das pessoas. Está a falar de substituir, mas também podia falar de capacitar o ser humano a fazer novas coisas. O robô nunca vai substituir o ser humano, porque o robô é a criatividade do ser humano. O que quer dizer é que o robô pode fazer o trabalho físico do ser humano, mas não vai fazer o trabalho criativo do ser humano. Então, se o robô vai fazer o trabalho físico, dá espaço para o ser humano ser criativo. Então, é ali onde o ser humano tem o seu papel, porque é ele que cria as invenções. O ser humano é que inventa as coisas, o robô não vai inventar nada. Ele só vai fazer, olhando para aquilo que o Luís estava a dizer, isto é uma revolução, nós só temos que pensar o que fazer, qual é o nosso papel. Ninguém tinha resposta nas primeiras 3 revoluções. Por seu turno, Luís Miguel Silva, diretor de áreas de coordenação tecnológica e inovação da Altis Labs, defendeu maior capacitação das pessoas para que consigam adequar-se ao novo contexto. Naturalmente, há uma transformação, não vamos esconder que não há uma transformação, mas isto, como foi referido, dá níveis de produtividade maiores. Não é? E temos que nos ir adaptando, e isso passa, como foi referido, pela capacitação das pessoas, pelos programas de formação. Portanto, temos que nos capacitar para, nas nossas áreas de intervenção, nas nossas empresas, conseguirmos pensar como é que vamos usar estas tecnologias para nos ajudar a fazer mais e gastando menos. Não é necessariamente gastando menos pessoas, mas é gastando menos, eu posso usar as pessoas em funções mais adequadas para aumentar essa cadeia de valor. Já José Correia Mendes, da Vodacom, defendeu que a inclusão é um fator determinante para que a sociedade tire proveito dos avanços tecnológicos. Poucas engenheiras e, como empresa de tecnologia, temos um programa de responsabilidade social para o empoderamento da rapariga engenheira. É uma forma de termos a inclusão das raparigas nesta transformação. E o outro são produtos e serviços que fazemos com universidades, que é a utilização das plataformas de ensino à distância pelos alunos com o chamado reverse binning. Portanto, os alunos não pagam, quem faz o pagamento da utilização dos conteúdos é a própria universidade. Portanto, isto reduz sobremaneira os custos
de educação e permitem também uma inclusão mais acelerada da sociedade. Os painelistas proferiram essas palavras durante a discussão do tema Indústria 4.0. A África do futuro já existe. Bloquear ou não os conteúdos digitais? Participantes do quarto painel do Mostec respondem que os conteúdos devem ser universalizados, mas os produtores devem ser compensados para que sejam sustentáveis. O quarto painel do segundo dia da Mostec tinha como tema conteúdos digitais, a portabilidade e o geoblocking, composto por um regulador de plataformas de comunicação, produtores e provedores de conteúdos e uma especialista em propriedade industrial. O debate foi dominado sobre a questão da necessidade de bloquear ou não os conteúdos. Ora, o acesso deve ser livre, mas deve-se compensar os produtores. É preciso respeitar-se os direitos de autor e de propriedade intelectual. A informação não precisa necessariamente estar bloqueada geograficamente, mas aqueles que produzem conteúdos têm que ser ressarcidos por esta produção. Tem que se compensar o trabalho intelectual dele, artístico, ou o tempo que ele expende a buscar a informação, sintetizar e tornar disponível. Portanto, a questão de fundo é que não se pode abrir as fronteiras sem que se crie um mecanismo para compensar aquele que produz a informação. Se esse mecanismo não está lá, claramente temos de bloquear até esse mecanismo for criado. Uma vez criado, abre-se o conteúdo e todos saímos a beneficiar. O geoblocking e o bloqueio impede esse mercado global, impede que eu estou a competir e estou a pôr barreiras a essa competição. Por definição, essas barreiras, pessoalmente penso que não deviam existir. Se vou é para isso que a parte dos direitos alfandegários e mesmo nos meios físicos nós temos estas barreiras, e estas barreiras está mais que provado, são indutores de atraso, são indutores de o desenvolvimento, impedem o desenvolvimento das sociedades e por isso devemos. Acredito nos bloqueios em períodos, digamos, de preparação. Temos de nos preparar para isto e podemos temporariamente fazer algum tipo de bloqueios. Por definição e a médio e longo prazo, eles não deviam existir. Olhemos para a indústria do livro. Já era assim, no âmbito dos direitos de propriedade intelectual, que se divide em duas dimensões, a parte dos direitos de autor e a parte da propriedade industrial. Na parte dos direitos de autor, aos chamados direitos patrimoniais, que são a utilidade econômica que o autor tem sobre a sua obra. Colocar a sua obra, portanto, que é o resultado do seu intelecto, e vendê-la. E as regras ao nível da propriedade intelectual, há aqui uma especialista, mas eu tenho um conhecimento mais ou menos genérico, eu sei dos direitos para um espaço territorial. Esses direitos, se alguém os quiser num outro espaço territorial, esses são passíveis de cedência portanto, a terceiros. Ou seja, já existia este mecanismo. O que acontece é que ele chegou à televisão, que é muito mais apetecível a toda a gente. E, ao contrário de um livro, que não somos todos que lemos, ou não interessa tanto a leitura do livro. Portanto, é preciso encontrar, na prática uma transposição de uma realidade que já existe para o espaço da televisão. Dizer que eu sou radicalmente contra o geoblocking. O que tem de acontecer é que as pessoas têm de pagar. E estamos a inverter um bocadinho aqui a narrativa, como se o desbloqueio fosse permitir totalmente a aquisição de conteúdos sem poder pagar. E nós temos de olhar para aqueles que são mais avançados como nós sempre copiamos, nunca criamos nada. Então, os europeus estão num bom caminho. Houve uma discussão e foi feito o desbloqueio a nível da Comunidade Económica Europeia. E, neste sentido, as pessoas estão a ser pagas por aquilo que produzem. O que nós temos de fazer, como moçambicanos, é encontrar uma fórmula que permita que nós possamos obter receitas através daquilo que produzimos. Penso que não é necessariamente um problema de desbloqueio. É impossível parar este crescimento na economia digital,
mas obrigatoriamente é preciso que se respeitem os direitos da propriedade intelectual. E uma das formas de respeitarem os direitos da propriedade intelectual é que as sociedades de autores, os donos de marcas num determinado território tenham acordos com outras sociedades de autores e titulares de marcas noutros territórios, que é para melhor controlar como será feita a compensação pelo seu esforço criativo em caso de se extravasar as fronteiras geográficas do seu país. No debate, foi também colocado que a televisão, o jornal e a rádio, conhecidos como mídias tradicionais, têm um desafio muito grande de se manter no mercado num contexto dominado pelas redes sociais. O líder tradicional. É verdade. Expositores na quinta edição da Mostec fazem um balanço positivo do evento e dizem terem alcançado os objetivos de firmar parcerias e trocar experiências com outras empresas tecnológicas. Foram 3 dias que serviram para intercâmbio, trocar experiências e para firmar parcerias. Quem assim o diz são expositores da quinta edição da Feira de Tecnologias Mostec, no balanço sobre o evento. Eu faço um balanço positivo, onde nós tivemos vários visitantes e o nosso objetivo, para além de mostrar como é que as empresas tornam-se rentáveis através do nosso software, era verificar potenciais parcerias, e nós conseguimos ter potenciais parceiros e até já estamos em contacto avançado com alguns deles. O balanço é bastante positivo. A Mostec tem a duração dos 3 dias, nós já tivemos uma preparação prévia também para estabelecermos alguns contactos que seriam necessários também, de forma a apresentar. As temáticas também das conferências ajudam, porque estão relacionadas com a nossa área do negócio também, e o feedback é bastante positivo. Para nós foi uma primeira oportunidade, desde que estamos em Moçambique, desde 2015, para podermos partilhar num contexto mais local aquilo que fazemos, aquilo que a Fidelidade faz à escala global. Por isso a utilização de uma série de tecnologias, aplicativos que utiliza na sua atividade. E por isso foi um momento fantástico, não só pela nossa presença com um stand e por isso essa interação com o público em geral, mas também a possibilidade de estarmos com um painel onde expomos e contamos um pouco das nossas histórias à volta deste tema das TICs. Podemos mostrar ao público os nossos produtos, os nossos serviços. É importante dizer que o outro lado desta feira são os debates e, na verdade, foram muito incisivos a apresentação de ações concretas. Na Feira Mostec deste ano, participaram mais de 50 empresas que expuseram diversidade de serviços tecnológicos. Já os participantes dizem que a feira superou as expectativas e foram 3 dias de muito aprendizado. O evento terminou, mas os conhecimentos ficaram. Foi assim que alguns participantes da Mostec fizeram um balanço da quinta edição da maior feira de tecnologias de informação e comunicação de Moçambique. Saio daqui com um grande aprendizado. Primeiro, na área de segurança, eu pude aprender muita coisa na área de segurança. Uma das coisas é eu ter cuidado com os Wi-Fi grátis. Uma excelente impressão, no fundo já é uma afirmação desta feira em termos tecnológicos aqui em Moçambique. Acho que é um centro de decisões, é um sítio muito bom para partilharmos experiências e para sabermos em que ponto é que nós estamos. Temos que acompanhar aquilo que são as mudanças que estão a ocorrer no mundo, temos que naturalmente fazer parcerias, começar a desenvolver estas especialidades, fazendo parcerias, falou-se muito nas startups, nas incubadoras, e tudo isto, portanto, é um processo contínuo de aprendizagem contínua que devemos capitalizar como país. Foi uma boa estratégia do Mostec trazer oradores internacionais, uma vez que eu simpatizei também bastante com um orador português. Trouxe uma experiência boa ao nosso contexto. É um jovem, ele disse, acima de tudo, foi a motivação, foi a questão da criatividade. Ele teve 2 projetos. O primeiro não deu certo, mas ele, quando identificou um problema que as empresas estavam a passar naquele momento, ele inventou uma outra solução. Mas os pontos são todos relevantes. Falou-se de financiamento de startups, que é uma área muito relevante para a nossa sociedade no geral. Nós temos uma sociedade que está habituada a formalismos. Para mim, a startup não começa só pelo pedido de empréstimo, mas sim pela maneira de estar dos próprios, vamos dizer,
pensadores ou inovadores. Porque a inclusão foi um dos elementos amplamente discutidos nos 3 dias de debates, as mulheres que participaram no evento consideram que Moçambique está a dar passos significativos nesse sentido. A mulher já está na tecnologia, eu acho que a inclusão tem que se olhar do ponto de vista do mercado, não é? Já existem mulheres em tecnologia, hoje em dia temos imensas mulheres na zona de tecnologia informática, tecnologia industrial, etc. Nos próprios, o que se fala muito de hoje em dia de petróleo e gás, temos imensas mulheres nessa área, não é? O que nós precisamos é de espaço. E de espaço é para nós trabalharmos nessas áreas, não é? E que nos deem o nosso mérito pelo nosso trabalho, e aquelas que estão na área de empreendedorismo, tem a ver com tecnologia, que tenham exatamente o mesmo acesso que os homens a oportunidades de negócio e de mercado. Estes 3 dias deu para perceber que há uma preocupação em, antes de se avançar muito com as tecnologias, temos que analisar qual é o nosso contexto, que é para não existir uma descontextualização sobre aquilo que nós vamos implementar. Por exemplo, quando estamos a falar da questão da segurança cibernética, que em algum momento, se nós não somos bem ensinados como usar as tecnologias, pode criar-nos alguns danos. Os participantes mostraram vontade de ver a iniciativa Mostec noutras províncias do país. À margem da 5ª edição da Mostec, o Grupo Soico assinou esta sexta-feira um acordo de parceria com as instituições Media Lab, TV Surdo e H2N. As partes esperam que o acordo assinado venha a fortificar as relações entre si. Grupo Soico e as instituições TV Surdo, Media Lab e H2N assinaram um acordo de cooperação institucional com o objetivo de fortalecer as relações de parceria das partes. O Media Lab, TV Surdo e H2N esperam que com este acordo a divulgação de conteúdos produzidos pelas partes melhore e se expanda para melhorar o cenário da mídia no país. Isso significa que será um grande apoio para nós, que é para desenvolvermos mais o nosso programa, expandir mais, e não só os programas, e trazer mais e mais acesso e acessibilidade também para as pessoas e para as pessoas com deficiência. Este programa vai ajudar muito e ajudará mesmo muito mais para nós. Para nós já é o reconhecimento do trabalho que nós temos estado a fazer no âmbito do nosso programa de capacitação de jovens jornalistas. Queremos contribuir para mudar ou melhorar o cenário da mídia em Moçambique, e este voto de confiança por parte da Soico em relação ao trabalho que nós temos estado a fazer não poderia ter vindo no melhor momento. A assinatura deste acordo com o Grupo Soico é um passo bastante importante para nós, porque nos permite ter acesso a uma plataforma que nos conseguirá levar esta mensagem sobre saúde, sobre nutrição, aos milhões de moçambicanos que estão conectados ao Grupo Soico. Já a diretora de informação do Grupo Soico, Olivia Massango, disse que os acordos apresentam uma parceria estratégica, porque coincidem com os objetivos do grupo. É uma parceria muito importante. Como sabem, a missão do Grupo Soico é informar, educar, entreter e servir com qualidade. E todas as instituições que atuam no nosso mercado, que podem agregar valor àquilo que é o modelo de atuação do Grupo Soico, é sempre bem-vinda. E o H2N, a Media Lab, a TV Surdo, são produtoras de conteúdo consentâneas com aquilo que são os nossos objetivos, a nossa missão no mercado. Neste sentido, honra-nos bastante estar a reforçar estes laços de cooperação que já temos, a cooperação em termos técnicos, em termos humanos, e que vai alavancar aquilo que é a nossa forma de atuação no mercado para melhor servir os nossos telespectadores. Os acordos foram assinados esta sexta-feira, à margem da 5ª edição da Feira Mostec, em Maputo. No ar, o Jornal da Noite da STV, em paralelo com a STV Notícias, saímos a esta altura para uma curta pausa, voltamos já a seguir. Muito boa noite. Uma vez mais estamos de volta ao jornal. O Fundo de Desenvolvimento Agrário está a enfrentar dificuldades para a manutenção da máquina agrária alocada em todo o país. A preocupação foi manifestada hoje em Gaza, na abertura da reunião regional Sul de mecanização agrária do FDA. No âmbito do Programa Nacional de Mecanização Agrária, levada a cabo pelo Fundo de Desenvolvimento Agrário desde 2015, foram criados centros de serviços agrários, onde foram alocados tratores para a lavoura nas suas zonas de trabalho.
Máquinas que deviam servir também de negócio, já que os seus gestores deviam lavrar terras dos produtores. Sucede que o negócio não está a prosperar, pois os tratores, a nível da região sul, não produzem verba suficiente sequer para a sua própria manutenção. Porque as pessoas têm usos, costumes, usam mais o gado bovino e eles ainda não se meteram na agricultura intensiva. O nosso povo não tem poder de compra suficiente para pagar o custo de uma lavoura. Seria bom que fossem blocos, de fato. Esta é uma posição defendida também pelo presidente do Conselho de Administração do FDA, que, falando na abertura da reunião regional sul da mecanização agrária esta sexta-feira em Gaza, disse que a manutenção é atualmente um dos maiores desafios do processo. E também o outro grande desafio que temos é a formação constante dos operadores e dos próprios gestores. Operadores na manutenção do equipamento e os gestores, sobretudo, no agronegócio. O Programa Nacional de Mecanização Agrária já instalou 96 centros de serviços agrários em todas as províncias do país, onde são vendidos vários materiais para a prática agrícola, tendo apoiado principalmente produtores do setor familiar. Em Nampula, 127 polícias foram processados por envolvimento em atos criminais e desobediência de vária ordem. Deste número, 2 foram expulsos da corporação. O comandante provincial da Polícia da República de Moçambique em Nampula, Zacarias Andamela, revelou terem sido processados e a responderem pelos seus atos 127 membros da corporação por indisciplina de vária ordem. Deste grupo, 2 já foram expulsos. Nossa disciplina não se compadece com atos de indisciplina. Daí que, ao longo desse período, registramos alguns casos que consideramos não dignos de um agente da polícia. Foram 127 casos de colegas que se despistaram à disciplina policial e ali foram processados e estão a responder por seus atos. Devo dizer aqui que no âmbito da purificação das nossas fileiras foram expulsos 2 colegas. Por outro lado, Zacarias Andamela destacou aqueles que durante a sua missão têm demonstrado bravura, coragem e resistência a grandes tentações. Mais de 40 colegas que se notabilizaram no combate ao crime, os outros resistiram à tentação daqueles que querem manchar o nosso bom nome. Refiro à Polícia de Trânsito. Zacarias Andamela dirigia esta sexta-feira uma parada da PRM realizada por ocasião da abertura da Semana da Polícia, cujo dia comemorativo se assinala a 17 do corrente mês. A Frelimo na Assembleia da República quer saber o que o governo faz para que a exploração do gás na bacia do Rovuma possa beneficiar a todos os moçambicanos. Os acidentes de viação, o investimento nas estradas e na agricultura e as políticas de emprego são questões que também vão dominar a sessão de perguntas ao governo agendada para a próxima semana. A bancada da Frelimo na Assembleia da República chamou a imprensa esta sexta-feira para partilhar as questões que levam à sessão de perguntas ao governo, marcada para quarta e quinta-feira da próxima semana. A Frelimo diz estar expectante na exploração do gás da bacia do Rovuma, por isso o governo deve esclarecer como vai distribuir os ganhos desta riqueza aos moçambicanos. Apesar de todas as demarches que são feitas pelas diversas empresas estrangeiras, entendemos que o primeiro beneficiário dos recursos que se encontram no solo e no subsolo são os moçambicanos, daí que esta será uma das questões essenciais a abordar na sessão de perguntas ao Governo. Parte das nossas estradas, e com destaque para a Estrada Nacional número 1, encontram-se num estado de
alguma preocupação. Este facto irá merecer destaque por parte da nossa bancada parlamentar. Fora estas questões, há outros pontos que preocupam Frelimo, como é o caso dos acidentes de viação e as políticas de emprego. Temos testemunhado com alguma apreensão a ocorrência de acidentes de viação no nosso país, que tiram luto a muitas famílias. Será uma questão apenas de responsabilização dos transportadores? Será uma questão de melhoramento das políticas de trânsito? O que é que nós devemos fazer para reduzir o elevado nível de sinistralidade que caracteriza as principais cidades do país? Galiza Mato Júnior falou também do encontro havido esta sexta-feira entre o Conselho de Chefia da sua bancada e membros do Executivo, cujo objetivo era saber da abordagem do governo na sessão da próxima semana. O presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular da China visita Moçambique a partir deste sábado até terça-feira. O parlamentar chinês vem reforçar a cooperação com a Assembleia da República, mas deverá também manter um encontro com o presidente da República e dirigir o lançamento do projeto de televisão rural por satélite no distrito de Marraquém. A visita enquadra-se no âmbito do estreitamento das relações entre a República Popular da China e Moçambique, particularmente entre os dois parlamentos. A presença do presidente do Comitê Permanente da 13ª Assembleia Nacional Popular da República Popular de China incorpora visita de interesse também social e não só noutros âmbitos, como a área em que a República Popular de China também investe a nível do nosso país, como o caso da área das tecnologias, na área académica também, e enquadra outros encontros com outras instituições, portanto, a nível do nosso país. Mais um intervalo à vista no Jornal da Noite, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. A capital do país, Maputo, terá uma máxima de 33 graus e uma mínima de 18, 31 de máxima para Xai-Xai e 19 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 20. No centro do país, Tete terá uma máxima de 33 graus e uma mínima de 23, 29 graus de máxima para Chimoio e 17 de mínima. Beira terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 20, 30 de máxima para Quilimane e 20 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 14, 31 de máxima para Pemba e 21 de mínima, enquanto que Nampula terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 19. Até já. Previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Uma equipa de trabalhos nas áreas de segurança e fiscalização na Federação Moçambicana de Futebol visitou esta sexta-feira as obras de construção do Estádio Municipal da cidade da Beira. As recomendações deixadas pela equipa de trabalhos da Federação Moçambicana de Futebol consistem na observância dos padrões internacionais aplicados na construção de estádios. O destaque vai para o chão apropriado dos balneários para os jogadores, ventilação e iluminação. Nós ficamos realmente muito impressionados. As recomendações que deixamos já estão com os técnicos, eles terão que corrigir. O problema da ventilação, tanto está previsto de fato a ventilação, e eles voltam a chamar a atenção e nós naturalmente dissemos, sim senhor, a ventilação está cautelada, embaixo da bancada já haverá ventilação, entrada de ar e saída de ar quente. O problema das iluminações, eu penso que estamos a cumprir rigorosamente a 95% com as recomendações que tivemos da FIFA. E essa visita veio reforçar o esforço que estamos a fazer. As obras de construção do Estádio Municipal da cidade da Beira estão a 70% de execução.
E vamos fazer tudo por tudo para que a parte do resto de chão, o estádio de futebol, o estádio, a parte do relevado e a sala VIP ficam concluídas até o dia 20 de agosto, que é o dia que está previsto na inauguração do estádio. Portanto, é esse o nosso compromisso e vamos trabalhar o tempo que for preciso para ver se conseguimos atingir esse objetivo. Refira-se que o orçamento global é de 97 milhões de meticais e o empreiteiro prevê efetuar uma adenda orçamental dada algumas alterações já previstas. O presidente do clube de Chibuto garante que a sua equipa vai entrar desinibida para o jogo deste domingo diante do Ferroviário de Maputo em partida da 9ª jornada do Campeonato Nacional. O clube de Chibuto vem de 3 vitórias e 12 empates nas últimas 5 partidas, com equipas consideradas candidatas ao título e ocupa nesta altura a 2ª posição com 15 pontos, menos 3 que o Ferroviário de Maputo, líder da prova. No jogo deste domingo, diante do líder da prova, a equipa vai entrar com ambições de vencer e chegar ao topo da tabela classificativa. Vamos jogar normalmente como sempre jogamos e não vamos deixar de querer ganhar o jogo porque estamos a jogar com a equipe que está a liderar o Sambola. Não. O líder máximo dos Guerreiros de Gaza tem de estar satisfeito com a exibição da equipa, bem como com o trabalho que está a ser levado a cabo pelo técnico Artur Semedo. Nós estamos a ver que, de facto, está a desempenhar um papel muito importante o treinador. A equipe está a subir, o que quer dizer que é o trabalho dele que está a fazer, que ele prometeu que ia fazer e a cumprir. Com alguns jogos da trincheira de Chibuto a merecerem transmissão televisiva pela STV Notícias, Saveca tem de ser uma oportunidade para a equipa ter mais visibilidade dentro e fora do país. Quem vê Chibuto hoje vê como um clube que está no Sambola há 10 anos. Chibuto é prematuro, é criança para estar no Sambola, mas está a fazer a diferença, por isso, a nível nacional, tanto a nível internacional, Chibuto já é conhecido. O jogo entre o clube de Chibuto e o Ferroviário de Maputo, que pode decidir o próximo líder da prova, terá lugar domingo às 15 horas e com transmissão em direto na STV Notícias. STV Notícias, com a parceria. Vamos olhar o mundo, começando pela vizinhança. O presidente zimbabueano Emmerson Mnangagwa promete tolerância zero à corrupção e demitir em massa todos os ministros que mostrarem pouco desempenho logo após as eleições de julho. Em visita a Qatar, o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, reiterou suas promessas de reformar a Comissão Anticorrupção do Zimbábue, bem como demitir todos aqueles ministros que tiverem manifestado mau desempenho no seu governo logo depois da realização das presidenciais de julho. Citado pelo jornal zimbabueano Herder, Mnangagwa garante tolerância zero à corrupção no seu governo, mas para isso vai precisar contar com o bom trabalho da Polícia, Procuradoria-Geral e Comissão Anticorrupção. Estas novas promessas foram feitas depois de Nelson Chamisa, líder do principal partido da oposição, ter acusado Mnangagwa de continuar com as mesmas políticas do antigo presidente Roberto Mugabe. A polícia turca deteve 150 soldados acusados de estarem envolvidos na tentativa de golpe de Estado de 2016. Desde que foi decretado o estado de emergência, mais de 50 mil pessoas foram encarceradas pelo regime do presidente Erdogan. Depois do golpe de Estado ter fracassado em 2016, o governo turco nunca mais cessou de avançar com perseguições políticas contra os supostos envolvidos no atentado que matou 250 pessoas. Esta sexta-feira, a polícia turca deteve 150 soldados acusados de manter ligação com Fethullah Gülen, um clérigo exilado nos Estados Unidos que se alega ter orquestrado o golpe do Estado. Porém, Gülen nega qualquer envolvimento. Desde que se ativou o estado de emergência há 2 anos, o regime do presidente Tayyip Erdogan já deteve 160 mil pessoas, das quais 50 mil foram condenados à prisão. Grupos de direitos humanos das Nações Unidas e o Ocidente acusam Erdogan de servir-se do estado de emergência para repreender a voz da oposição.
De volta à pátria e com as artes, o autor e professor de música Edson Utui lançou ontem no auditório da Livraria Minerva Central em Maputo a sua obra de estreia na área literária. Trata-se de um livro intitulado Estimela Chacuia Manhissa, uma transcrição das músicas do grupo coral Macoela dos TPM. Composta por 9 partituras de cada uma das 9 músicas que compõem o CD. Com esse trabalho, o Tui diz que pretende dar um contributo na música tradicional moçambicana. E quando encontrei-me com uma coisa dos TPM, eu disse, pronto, já é isto. Eu vou escrever, vou estudar uma coela dos TPM. E fui fazendo as transcrições, gravações. Eu assistia quase que todos os ensaios deles e algumas atuações. E isto já dura alguns anos. E a partir daí fui fazendo as transcrições e decidi fazer um estudo sobre as transcrições. Para os Macoela dos TPM, ter o nome do grupo eternizado no livro é um sentimento único. Me apresenta mais um crescimento do grupo, do Macoela dos TPM, porque nós só tínhamos o disco, mas agora temos uma história que representa a nação. E por tratar-se da música, os integrantes dos Macoela abrilhantaram o lançamento com o que de melhor sabem fazer. Edson Utui foi coordenador da Comissão de Reforma da Escola Nacional de Música. A informação e a análise estarão em modo permanente dentro de instantes na STV Notícias no Noite Informativa, onde vamos cruzar caminhos em antena dentro de instantes. Para si que nos acompanha através da STV, o ponto final do jornal, graças pela atenção dispensada. Até a próxima. Boa sexta-feira.